Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 17, versículo 5, ponto 1. A grande Babilônia e o determinismo dos deuses. O versículo 5 diz: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu comento, mãe das prostituições é uma referência à atitude da Igreja Católica de vender o perdão e qualquer ritual que eles fizessem. O teólogo católico John Wycliffe, 1320 a 1384, certa vez encontrou um casal chorando porque não possuíam dinheiro para pagar o sacerdote católico responsável pela cerimônia da morte do seu filho. O casal chorava porque o sacerdote lhes falou que a alma do seu filho ficaria vagando pela escuridão como vagalumes. Ele fala assim, se você vê um vagalume por aí, pode ser a alma do seu filho vagando. E aí John Wycliffe condenou essa atitude dos sacerdotes católicos, mas isso era normal. Isso daí é um exemplo pequeno, eles fizeram isso com os reis. Teve reis, por exemplo, o rei da Alemanha, que nos dias do sacerdote católico John Hus, ele deu um indulto para John Hus, dizendo que ele poderia se apresentar e ele não seria morto. E aí o sacerdote católico falou para ele, olha, se você proteger esse herege, nós não faremos o ritual para a tua alma sair do purgatório. Aí o rei falou, não, então pode matar John Hus. Então isso é um exemplo de prostituição. Não é prostituição literal, claro que nós estamos falando de uma religião. Então é uma prostituição espiritual, na prostituição física, a mulher, o homem, vende o corpo, Na prostituição espiritual, a Igreja Católica vende a religião. A Igreja Católica, qualquer outro religioso que fizer, está vendendo a religião. O negócio é que a Igreja Católica fez isso como doutrina por mais de 1000 anos, Além de vender o perdão, a Igreja Católica adotou diversas doutrinas pagãs. A principal delas é a doutrina chamada determinismo dos deuses. Bom, por que eu chamo ela de a principal? Porque essa doutrina ela ataca diretamente a Deus e defende Satanás. Nessa doutrina, Satanás é uma vítima da divindade, é uma vítima de Deus, porque ele teria se tornado o que ele é por ordem de Deus. Isso está na confissão de fé de todas as igrejas reformadas, até da Igreja Batista Reformada. O texto prossegue. O evangelista João relata a perseguição dos judeus a Jesus e diz que eles tentaram prendê-lo, mas Deus não lhe permitiu, porque ainda não era chegada a sua hora. Há 2 caminhos naturais para interpretar esse texto. O versículo ensina que Deus ordena eventos determinados em tempos determinados. Isso está claro, vamos dizer, Deus vai permitir que eles matem, mas na hora. Tem uma hora determinada para Deus permitir. Qual é? Segundo a simbologia do Antigo Testamento, eles só podiam matar na Páscoa, quando morreria o Cordeiro Pascal. Era isso que estava determinado por Deus. O comentário prossegue. O leitor pode concluir essa leitura de 2 maneiras. A primeira afirma que Deus determinou o dia e a hora da morte de Jesus, na Páscoa, na hora 9ª. A segunda afirma que Deus determinou o dia e a hora da morte de Jesus, mas também teria determinado que os judeus rejeitassem, odiassem e matassem a Jesus. Quem deu início a essa doutrina? Foi Agostinho de Hipona. Foi em plena igreja pagã. A igreja controlada pelo império e organizada por bispos que durante a perseguição
eles traíram a fé, foram trabalhar na mesa do demônio. 80 anos depois, Agostinho de Hipona, ele passou a pregar esse segundo ponto de vista. Então, vou repetir. A primeira afirma que Deus determinou o dia e a hora da morte de Jesus. Isso está claro na Bíblia. Tanto que a palavra hebraica Moadim, utilizada lá em Levíticos 23, significa tempos determinados, os 7 tempos determinados. Então você pode interpretar que Deus determinou, eu permito que vão matar o meu filho, mas eu determino um dia e a hora que terá essa permissão. Ou então, a segunda, afirma que Deus determinou o dia e a hora da morte de Jesus, mas também teria determinado que os judeus rejeitassem, odiassem e matassem a Jesus. Isso a igreja cristã nunca pregou antes de ser organizada a igreja católica. Olha que importante. Importante para você entender o significado dessa doutrina. Porque se essas pessoas pudessem receber Jesus, se não tivesse sido ordenado por Deus, por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Mas é claro que a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Então Deus, sabendo que eles iriam matar, Deus determinou, olha, vai haver uma hora. Agora, o que eles querem pregar? Eles querem pregar que essa hora foi determinada por Deus. O texto prossegue. A primeira foi defendida por toda a igreja primitiva, igreja perseguida e modelo de fidelidade. Todos os chamados pais da igreja defenderam o livre-arbítrio. A segunda foi organizada durante a chamada Igreja Imperial, igreja rica financeiramente, pobre espiritualmente, submissa ao imperador e modelo de infidelidade. Ou seja, a igreja que organizou essa doutrina do determinismo de Deus, ela é um modelo de infidelidade. Ela estava matando, ela já tinha colocado uma lei. 30 anos antes de Agostinho de Hipona organizar essa doutrina, 30 anos antes, o Papa Damaso I já tinha determinado a morte das igrejas que não aceitavam essa doutrina. Como é que você pode considerar essa a verdadeira igreja de Jesus? Mas quando você entra em diálogo com os reformados, eles afirmam que ela era, que não existia outra igreja de Jesus. Por quê? Eles perceberam com a história que quando Lutero, Calvino chamaram a igreja católica de Babilônia apocalíptica, eles estavam dando um tiro no pé, porque então eles não passaram de um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, o que nós sabemos ser impossível. E aqui eu quero citar também, em especial, a questão do batismo infantil. E eu falo assim, a igreja presbiteriana, metodista, luterana e anglicana que se mantém ligada à Babilônia apocalíptica e assinaram em 2017 um retorno a ela, eles praticam o batismo infantil. Mas a igreja batista reformada, essa que foi patrocinada pela maçonaria, patrocinada pelo satanismo, quando veio para o Brasil, que fundou a Ku Klux Klan, outras coisas. Essa igreja batista, ela tem que ver que até em termos de racionalidade, ela está errada. Por quê? Observe, segundo a igreja católica, do ano 700, mais ou menos, até a reforma protestante, todas as igrejas que defendiam o batismo infantil foram exterminadas. Só existiu um tipo de batismo, que era o batismo da igreja católica quando a pessoa nascia. Esse batismo é inválido. Nós não podemos aceitar isso como uma verdade. Por quê? Porque o que nós acreditamos, o apóstolo Paulo também usou a expressão batismo dos apóstolos. Observe, os apóstolos não foram batizados, pelo menos a Bíblia não relata. Jesus deu autoridade aos apóstolos. Eles começaram a batizar e alguém que recebeu o batismo dos apóstolos tinha autoridade para batizar outros, tá bom? Então,
O batismo dos apóstolos, que é um batismo de adultos, ele tem que existir até os dias de hoje. Se em algum momento da história tivesse existido só batismo de crianças recém-nascidas, né, o que aconteceria? Como o batismo da Igreja Batista Reformada teria começado? Alguém que ou foi batizado quando criança, começou a batizar quando adulto, ele não podia batizar, porque ele não tinha um batismo válido. A Igreja Batista Reformada diz que o batismo de crianças não tem validade. Então, quem começou esse batismo da Igreja Batista Reformada? Teria sido alguém que não tinha autoridade para batizar. Então, todos esses batistas reformados que estão aí, eles, na verdade, não têm um batismo real, porque a origem é de alguém que não teve um batismo verdadeiro, um batismo autorizado. O batismo deles não seria o batismo dos apóstolos. Já a Igreja Batista Geral, ela defende que o batismo deles é o batismo dos apóstolos, porque durante esse período que a Igreja Católica estava perseguindo e matando, do ano 380, vou colocar quando o Papa Damaso já determinou a perseguição, até o período da Reforma, eles estavam escondidos nas montanhas. E hoje os historiadores comprovam, né? Até o Daniel Rupes, historiador católico, né? Ele reconhece isso, que antes de Lutero haviam batistas ou anabatistas, chamavam normalmente de anabatistas, mas esses grupos gostavam de se chamar a Igreja dos Peregrinos, né? Eles viviam escondidos nas montanhas. Tanto que lá nos anos 1200, a Igreja Católica criou a Inquisição, foi lá nos anos 1200. Para quê? Para perseguir e matar uma igreja encontrada nos Alpes da França, que rejeitava o batismo infantil. A Igreja Católica organizou a Inquisição, mandou autoridade lá para perseguir e matar essa igreja. Não conseguiu, mas eles dizem que desde o sétimo século não existia igreja que defendia o batismo infantil. Então, essa igreja, ela nunca foi a única igreja na Terra. Ela diz que exterminou no sétimo século, só isso já mostra que ela não é a igreja de Jesus, né? Mas nós estamos vivos, nós estamos aqui, nós somos herdeiros dessa verdadeira igreja. O comentário prossegue. A primeira foi defendida em um período que sobrava fidelidade, muitas vezes levadas até a morte, ou seja, a primeira interpretação, aquela do livre-arbítrio, né? Os homens usaram o seu livre-arbítrio para perseguir e decidir matar Jesus. Mas, segundo a interpretação de Agostinho de Hipona, e depois Calvino, Lutero e Zwinglio seguiram, ele, na verdade, Deus teria determinado que eles rejeitassem, que eles matassem, e aí teria determinado que matasse também no segundo dia. A segunda foi defendida no período que a Igreja Imperial já aprovava junto ao Império Romano a perseguição até as religiões bárbaras, que foram proibidas no Império Romano no final do quarto século. No final do quarto século foi feito mesmo um documento dizendo que era proibido cultuar a Odin, a Thor no Império Romano. É claro que esses são falsos deuses, mas ninguém tem que ser perseguido até a morte por adorar essas divindades pagãs. Não é assim que o cristão evangeliza. A verdadeira igreja, ela não evangeliza assim. No ano 410 da era cristã, no quinto século, essa igreja corrompida e pagã decidiu alterar a doutrina da salvação. Um homem chamado Agostinho de Hipona teria sido despertado por Deus para rejeitar a doutrina do livre-arbítrio e adotar uma nova interpretação para a doutrina da salvação. Se algum dia você tiver em um diálogo com alguma pessoa, algum reformado, algum grupo, tente falar mal de Agostinho de Hipona. Eles riem de você. Esse indivíduo, ele é a grande referência dessas pessoas, um assassino, um indivíduo que defendeu a morte de pagãos e de cristãos que não concordavam com ele.
Um absurdo. O texto prossegue. Durante a igreja perseguida, os cristãos defendiam o livre-arbítrio. Fizeram isso por cerca de 350 anos, mas alguns afirmam que o melhor intérprete teria sido membro da igreja imperial. Agostinho de Hipona fez a mudança da doutrina da salvação em 410 da era cristã. Agostinho defendeu a teoria chamada determinismo, ou seja, todas as coisas foram determinadas ou predestinadas por Deus, abandonando a doutrina do livre-arbítrio. É necessário esclarecer que as doutrinas pregadas pela igreja primitiva e a doutrina adotada pela igreja católica se excluem, ou seja, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Bom, por que eu estou escrevendo isso? Você vai ver nos debates muitos intérpretes cristãos debatendo com herdeiros dessa doutrina de Agostinho de Hipona e dizendo o seguinte: mais são as doutrinas que nós concordamos do que as que nós discordamos, ou seja, mais são as coisas que nos aproximam do que as que nos separam. Isso é mentira. Isso é mentira, porque você pode estar próximo dos reformados, dos católicos, dos adventistas do sétimo dia, né? Os adventistas do sétimo dia não acreditam no determinismo, né? Mas estou falando no geral. Você pode estar concordando com eles em 999 pontos, mas se esse um que resta para chegar a 1000, que te separa deles, for a doutrina da salvação, você está separado deles, não importa os 999. E isso tem que ficar bem claro para os reformados e para os católicos. A igreja cristã, ela tem que ser clara nisso, porque senão ela está mentindo para esses grupos, permitindo que eles continuem enganados e vão para o inferno. E por que essas doutrinas elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Porque elas se excluem. Pelo seguinte, uma afirma, né, que é a Assembleia de Deus, Igreja Batista Geral e outras defendem. Uma afirma que a salvação foi organizada por Deus, Jesus Cristo morreu na cruz, cabe ao homem que tem livre-arbítrio dizer sim ou não. A outra afirma que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus determina todas as coisas. Como é que você vai dizer que as duas estão certas? Como é que você vai dizer que as duas estão salvando? Isso é algo muito sério. Nós não estamos tratando como quem são as duas testemunhas do Apocalipse, não. Nós estamos tratando de uma questão fundamental para a salvação da humanidade ou para a condenação. A interpretação correta dessa doutrina vai determinar onde a tua alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. Então você não pode pegar duas doutrinas conflitantes que se excluem e dizer está tudo certo, ambas estão corretas. Não, isso é impossível. Até pela questão de lógica, pelo raciocínio lógico, você vê que elas se excluem. Então, é algo que tem que ser enfatizado, a igreja cristã tem que pregar isso, porque esse é um engano que nasceu lá com Nimrod. Qual é? O engano de colocar Deus no banco dos réus e condenar ele. Essa doutrina está fazendo isso. O comentário prossegue. Uma terá que ser enganosa e levará os seus seguidores para o inferno. Se o homem possui livre-arbítrio, a teoria do determinismo ou predestinação de Deus é enganosa. E isso não tem dúvida. A Bíblia defende o livre-arbítrio. A doutrina do determinismo defende que os ateus perderam a fé em Deus por determinação da divindade. É o que eles acreditam. Eles acreditam que toda atitude religiosa, Calvino dizia que você não move nem um dedo sem ser determinado por Deus, mas eles estão flexionando a heresia e agora eles dizem, não, um dedo, isso aí você pode fazer só a questão religiosa que é determinada por Deus. Pois bem, então vamos colocar uma questão religiosa. Por que o homem se torna ateu? Essa é uma questão religiosa.
segundo os seguidores de Calvino, né, o neocalvinismo, o neo-agostinianismo, eles se tornam ateus por ordem de Deus. O maior representante, né, do calvinismo hoje no mundo, o maior representante dessa heresia é um homem chamado John Piper. E quando perguntaram a ele, lá nos Estados Unidos, se Deus é bom, por que ele permitiu essa agressão das Torres Gêmeas, ele falou abertamente, ele falou, não é questão de permissão de Deus, né? Deus ordenou que os americanos pecassem, depois Deus colocou no coração daqueles terroristas lançar o avião na torre para punir os americanos. Tudo isso foi determinado por Deus. Isso é uma loucura. Como é que alguém consegue falar uma coisa dessa? Pior, como é que tem gente que acredita, né? Mas é o que é pregado e tenta explicar isso. Mas você vê o nível da cegueira espiritual. A pessoa fala, não, foi determinado, sim, foi determinado. Bom, o comentário prossegue. Se essa doutrina estivesse correta, a doutrina do livre-arbítrio seria enganosa, ou seja, estaria enganando as pessoas e elas iriam para o inferno. E eu sempre digo, os reformados, né, e os católicos, eles querem dizer que nós, evangélicos, né, eu não chamo reformado é protestante. Eles querem dizer que nós evangélicos surgimos agora, que eles são a igreja da história. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, então o que os ateus falam sobre o cristianismo, que o cristianismo foi a pior coisa que aconteceu na história da humanidade, eles estariam certos, porque o que a Igreja Católica fez foi algo que não tem precedente, ninguém se compara aos males que essa instituição fez, né? E depois ela ainda entrou em guerra com as suas filhas, as protestantes. Então, eu, quando evangelizo um ateu, eu falo, não, aquilo ali você está falando de católicos, né? Não são cristãos, né? Uma vez, numa empresa que eu trabalhava, tinha sempre aquelas piadinhas que fazia, né? E uma pessoa chegou contando para outro que uma menina que teria abandonado, era freira, candidata a freira, abandonou, aí a freira encontrou ela e falou assim, mas você abandonou? Abandonei, hoje eu sou prostituta. A freira falou, o que você falou? Sim, hoje eu sou prostituta. O que? Fala mais alto. Ela disse, eu sou prostituta. Ela, bem, pensei que você tinha falado que era protestante, aí tudo bem. Aí eu falei, você só está enganado, você está contando essa piada para mim, né, pensando que eu sou protestante, só que eu não sou protestante. Está fazendo piadinha de católico para atingir protestante, eu quero dizer que eu não sou protestante. Existe católico, existe protestante, né, e existe evangélico. Eu ainda vou chamar de evangélico para não dizer que existe católico, protestante e cristão, porque essa é a verdade, né? Mas ele falou assim, não, Levi, você está inventando. Por quê? Porque toda a história é contada como existia um tempo que só existia uma igreja, que era a Igreja Católica, e que todas as igrejas hoje saíram da igreja ou católica ou protestante. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, né, aí o que os ateus, os historiadores falam do cristianismo, infelizmente seria verdade. Aí o cristianismo seria a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Tem um sermão de um puritano, no final da década de 60, me foge o nome dele agora, em que ele, se você procurar essa frase na internet, você vai achar. Ele escreveu o seguinte: nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo, a igreja. Vou escrever aqui, ó, nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome desse protestante, esse reformado, para vocês. Não achei aqui não. Depois eu publico para vocês. Bom, isso está errado.
Porque ele está olhando para a história da Igreja Católica e das igrejas protestantes, dizendo ser a história da Igreja cristã. E ele diz que a Igreja cristã envergonhou a glória de Deus, ou seja, aquela instituição que Jesus Cristo disse que seria a luz do mundo, que seria coluna e firmeza da verdade. Esse pregador puritano diz que, na verdade, ela envergonhou por mais de 1000 anos a glória de Deus. Ou seja, ele está enganado, esse puritano, né, que na verdade é um anglicano, né? Anglicano é uma extensão da Igreja Católica. Nós sabemos como foi fundada a Igreja Anglicana. Foi um rei que não queria se submeter à Igreja Católica e organizou uma igreja para eles. E dentro da Igreja Anglicana tem os puritanos. Não são cristãos. Não são cristãos. Então, nós, nesse momento, temos que falar essa verdade, porque senão eu não consigo, por exemplo, evangelizar um judeu, que o judeu fala: vocês cristãos nos mataram, nos perseguiram por séculos. E aí eu explico para ele: nós cristãos não. Quem perseguiu vocês não foram os cristãos, foram os católicos. Inclusive os católicos nos perseguiram também. Eles dizem que nos exterminaram no 7º século da era cristã. Então assim eu consigo evangelizar um judeu. Mas tenta evangelizar um judeu se declarando um herdeiro do protestantismo e logo um herdeiro da Igreja Católica. Ele vai dizer: olha, eu não confio em vocês. Vocês nos mataram por séculos. As coisas que vocês fizeram, né, até quando invadiram Jerusalém nas cruzadas, inaceitável. Os muçulmanos eram mais misericordiosos conosco do que vocês. Eles falam do que vocês cristãos. Então isso é muito importante, a igreja cristã continuar separada, né, como sempre foi. Nunca estivemos ligados a eles. Isso eu falo, se algum dia a Assembleia de Deus entrar nesse grupo que em 2017, né, essas igrejas que assinaram com a Igreja Católica um retorno à Igreja Católica, eu deixo a Assembleia de Deus, mas na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, porque eu não posso estar ligado a uma igreja que está ligada à Babilônia apocalíptica. Bom, o comentário prossegue. Falando dessas duas interpretações da doutrina da salvação, eu digo: ambas não podem estar corretas ao mesmo tempo. E isso significa que uma parcela significativa dos grupos religiosos nos dias atuais segue pelo caminho errado e perderá sua salvação. Analisem isso que eu estou falando para vocês. Coloque essas duas doutrinas frente a frente e vê se ambas podem estar corretas ao mesmo tempo. Essa aproximação da Assembleia de Deus com as igrejas reformadas, as igrejas batistas, eu converso com pastores batistas gerais, eles falam: não, nós não queremos nada com as igrejas reformadas. Porque os batistas gerais, eles estudam melhor a história. E no nosso meio, nas Assembleias de Deus, infelizmente, a dedicação não tem sido como deveria ser. Eu sempre digo, quando eu aceitei Jesus, eu tinha dificuldade de entender aquelas palavras de Jesus. Eu não questionava, porque tudo que Jesus fala é certo. Mas eu tinha dificuldade de interpretar as palavras de Jesus, que ele disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz na sua geração. Infelizmente, um exemplo é esse da dedicação aos estudos. É claro que nós sabemos que, historicamente, essa igreja que teve que viver escondida desde o ano 380 até 1790, quando acabou a perseguição na Europa e nos Estados Unidos, ela não tinha possibilidade de estudar. Eles não podiam viver nas cidades, porque eles eram mortos. E aqui eu sempre cito a história do pregador John Bunyan, que era um anabatista, ou batista como eles chamam. Ele foi preso pela igreja protestante da Inglaterra por ele pregar sem autorização. Por que ele não tinha autorização? Porque, olha que ele viveu ali em 1700, né? Já num período que a perseguição não era tão grande, a perseguição tinha diminuído. O cristão era só preso, ele não era morto. Antes ele era morto
imediatamente. Ele estava preso por ele pregar contra o batismo infantil e principalmente por ele não ter estudado com as igrejas protestantes. Ele não era um autorizado do Estado. As igrejas protestantes sempre foram igrejas institucionais, como a Igreja Católica organizada por Constantino. Então havia a igreja do Estado, era a igreja protestante. Você é protestante? Não, por que você está pregando? Então vai preso. E diz a história que ele foi chamado, ele já estava acho que uns 5 anos na cadeia, aí chamaram ele e ofereceram, olha, nós podemos te libertar, os livros que você tem escrito aí, tem pessoas lendo, dizendo que são bons, entre eles O Peregrino, porque os anabatistas gostavam de se identificar assim, os peregrinos. E quem chamava eles de anabatistas eram os católicos e os reformados, né? Anabatista, lembrando, significa rebatizadores, mas eles se identificavam como os peregrinos. Então chamaram ele, olha, se você aceitar pregar a doutrina protestante, a doutrina reformada, nós te soltamos e te autorizamos a pregar. O que John Bunyan respondeu? Prefiro passar o resto da vida na cadeia. Prenderam ele novamente e ele morreu na cadeia. Esse dia eu ainda vi um calvinista num artigo da Universidade Mackenzie, né, defendendo que John Bunyan era um calvinista. Uma coisa assim de outro mundo, né? O texto prossegue. A salvação acontece pelo livre-arbítrio ou por determinação de Deus. Ou, não tem chance de ser e. Tá bom? Uma está errada. E se nós estamos tratando de doutrina da salvação, nós temos que dizer, aquela que está errada está levando pessoas para o inferno. Essa não é uma questão comum, essa é uma questão fundamental. Como a salvação ocorre é um dogma do cristianismo. Eu sempre enfatizo nos meus trabalhos sobre dogma, duas coisas que eu enfatizo, que normalmente a Igreja Católica não prega, nem as igrejas reformadas, mas como ocorre a salvação, isso é um dogma. O outro dogma que eles não falam, o monoteísmo. Eles podem ver na lista de dogmas dos católicos e dos reformados, não tem o monoteísmo, tem a trindade. A trindade não é um dogma, a trindade é uma forma de explicar o dogma do monoteísmo. Mas o dogma é o monoteísmo. A trindade é uma forma de explicar que nós acreditamos em um Deus, somos monoteístas, isso é um dogma. Acreditamos em um Deus manifesto no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ok? O texto prossegue. Não há como a igreja de Jesus, igreja primitiva, que foi exemplo de fidelidade, pregar heresia por 300 anos, enquanto a igreja organizada por Constantino, igreja imperial caracterizada pela corrupção e pelo paganismo, teria recebido na pessoa de Agostinho iluminação de Deus para corrigir essa interpretação. Isso está errado, não tem como. Não tem como a igreja fiel errar, pregar uma heresia por 350 anos. Porque é o que a Igreja Católica diz. É o que os protestantes dizem. Não, a igreja ela pregou heresia por 350 anos, porque na visão deles o livre-arbítrio é uma heresia, porque eles dizem que o livre-arbítrio ele enfatiza as obras dos homens. Não, o livre-arbítrio ele não enfatiza as obras dos homens. Né? Toda a obra da salvação foi feita por Deus. Né? E o homem, cabe a ele dizer sim ou não. Essa questão das obras, eu já expliquei para vocês e vou explicar novamente aqui. Lutero, ele dizia até que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Isso é um herege, esse homem. Mas por que ele dizia isso? Porque Tiago falou que as obras, as boas obras, elas são uma característica da fé. Ele falou, me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. As obras que Tiago está falando são diferentes das obras que o apóstolo Paulo fala. O que significa obras? Lutero não sabia nem o que significa obras.
obras significa ações humanas. E o apóstolo Paulo diz que ações humanas, obras, ações humanas, não levam o homem à fé, não levam o homem à salvação. E nós concordamos 100% com o apóstolo Paulo. Tiago, ele já dá outro enfoque, ele fala depois da fé. Tiago diz, depois que você conquistou a fé, as suas ações, as ações humanas, as boas obras, demonstram essa fé. Ou seja, então, Tiago não está dizendo que o homem é levado à fé através das obras. Ele está dizendo que, através da fé, o homem é levado às boas obras. Aí, né, os reformados protestantes dizem que estudam mais que os irmãos da Assembleia de Deus. Eu tenho até que concordar, mas aí você veja, essa questão eu ouvia quando criança na Assembleia de Deus, os irmãozinhos, né, pessoas que às vezes eram até considerados analfabetos, que aprenderam a ler para ler a Bíblia, eles respondiam isso fácil. Lutero não entendeu e eles estão enrolados até hoje. Como é que os irmãozinhos simples da Assembleia de Deus respondiam? Eles diziam, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Isso é pregado na igreja cristã pelo homem simples, né, que às vezes era até analfabeto. Mas por quê? Porque é uma verdade clara na Bíblia, simples, mas Lutero dizia que tinha que rasgar a epístola de Tiago e jogar no lixo. É algo inaceitável. E esse homem, ele acaba sendo um modelo para muitas pessoas. Historicamente, a gente pode dizer que ele é importante, eu concordo, ele diminuiu um pouco o poder da Babilônia apocalíptica, só isso, né? Mas em termos doutrinários, não. Lutero foi inspiração para Adolf Hitler. Adolf Hitler falou isso, né? Que quando os protestantes começaram a criticar Hitler na Alemanha, ele falou, não estou entendendo, eu estou seguindo o que o profeta de vocês falou, o que Lutero falou, para incendiar a sinagoga deles, para matar eles. Eu estou fazendo o que Lutero falou. Bom, eu prossigo, né? Então, dizer que Agostinho de Hipona teria sido iluminado, teria recebido a iluminação de Deus para corrigir esse suposto erro da igreja primitiva, eu coloco aí uma exclamação. Não há como. Este é um dos motivos que a Assembleia de Deus defende o livre-arbítrio. Essa era a interpretação da igreja primitiva. O segundo motivo é o fato da doutrina do determinismo ser defendida por todos os povos pagãos. É isso mesmo. Basta estudar as religiões dos povos pagãos e em todas elas se encontra vasto material da crença na predestinação, como foi ensinada por Agostinho, que não é a predestinação falada por Paulo, tá bom? E aqui novamente eu enfatizo. Qual a diferença da predestinação ensinada por Paulo da predestinação ensinada por Agostinho de Hipona? Eu usei esse texto que Jesus, ali está dito, João disse que eles queriam matá-lo, mas ainda não era chegada a sua hora. A diferença da predestinação que o apóstolo Paulo fala para a predestinação de Agostinho é a seguinte: você encontra a diferença nas palavras de Jesus, quando Jesus Cristo disse, aquele que crer e for batizado será salvo. O que Jesus está fazendo? Ele está predestinando a ser salvo aquele que crê e for batizado. Ou seja, existe uma ação do homem. Baseado nessa ação do homem, Jesus Cristo predestina o homem a ser salvo ou a ser condenado. Porque ele diz, aquele que não crê será condenado. Então, o que Agostinho de Hipona alterou? Ele alterou dizendo que Deus predestina o homem a crer, a ser batizado e a ser salvo. Enquanto a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo traçou um destino antecipado. Traçar um destino antecipado é predestinar. Então Jesus traçou um destino antecipado de salvação para o homem que crer. Isso está claro na Bíblia. Agostinho de Hipona alterou isso. O comentário prossegue.
A religião dos romanos defendia o determinismo dos deuses, pois acreditavam que Júpiter determinava as vitórias e derrotas nas guerras. O mesmo era defendido pelos gregos, cananeus, persas, indianos e celtas. Por exemplo, se você estuda filosofia, estuda Platão. Platão, ele defendia o determinismo dos deuses. Ele defendia o sistema de castas, né? Pessoas que estavam no poder, vocês que são submissos, que são governados, vocês devem respeitá-los porque eles estão lá, porque os deuses determinaram. Isso também os persas, né, os indianos defendiam esse sistema de casta, os celtas, eles defendiam esse sistema de casta, todos os pagãos antigos defendiam. Aí Agostinho de Hipona adota esse paganismo, que os pagãos eram unânimes, né? Inclusive Agostinho, ele pertenceu a uma seita pagã, um maniqueísmo, que defendia esse determinismo. E quando ele traz para a Igreja Católica, leva, né, melhor dizendo, para a Igreja Católica, esse determinismo passa a ser santo. Não é. O texto prossegue. A religião celta é muito conhecida de todos. Basta acompanhar um filme ou documentário sobre os vikings e o leitor se deparará com frases como: os deuses nos favoreceram, determinaram a nossa sobrevivência. Tem uma série, Os Vikings, né, até bem longa, você encontra, e o líder dele, o Ragnar Lothbrok, ele, quando invade a Inglaterra, ocorre um momento que eles perdem uma guerra, e o filho dele fica revoltado, e aí ele fala para ele: mas os deuses determinaram que nós permanecêssemos vivos, eles nos deram essa graça, esse direito, ou seja, ele dizendo que era o que os celtas acreditavam. Na verdade, todos os povos pagãos acreditavam nisso, né? O comentário prossegue. Nos dias do Novo Testamento, eles eram chamados de celtas, e no 8º século da era cristã eram chamados vikings, porque eles acabaram, uma parte dos celtas, eles acabaram assimilando a cultura romana, tá bom? E esses que viviam mais ao norte, o Império Romano nunca chegou nos nórdicos, tá ok? E esses, então, quando eles começaram a invadir a Europa, 300, 400 anos depois do fim do Império Romano, eles foram chamados de vikings, mas a religião é a mesma, a adoração a Odin, Thor, isso é comprovado na história. Todos os estudos sobre as religiões antigas deixam claro que eles acreditavam no determinismo dos deuses. Somente Israel e a igreja primitiva acreditavam no livre-arbítrio. Quando olhamos para a vida de Agostinho de Hipona, fico a indagar: será que este homem agradava a Deus a ponto de o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, iluminar Agostinho para ele corrigir um erro da igreja primitiva? Tem chance disso ser verdade? Não consigo conceber essa possibilidade. Agostinho de Hipona fazia parte dos bispos que usavam o incenso do culto de Júpiter, que os bispos de Roma haviam adotado após Constantino dar fim à perseguição da igreja. Adotaram oficialmente, porque a história diz que eles usavam escondido, mas aí depois de Constantino eles oficializaram esse incenso na igreja católica. Os bispos que participavam do culto pagão para não serem mortos durante as perseguições se juntaram a Constantino e organizaram o catolicismo. Entre eles estava Silvestre I, 314 a 335, que teria sido seu papado, que foi acusado de ter aceitado, participar do culto pagão a Júpiter para não morrer durante a perseguição. Assentou à mesa do demônio e entregou os livros sagrados para serem queimados, além de ter negado a fé em Jesus. A acusação partiu do pastor Donato, um pastor do norte da África que não aceitava o batismo infantil
e teria fugido para as montanhas para não ser morto. Então, quando voltava, alguns chamavam: mas você foi covarde, você fugiu para as montanhas. Sim, mas era a única saída em meio a essa perseguição. Ia fazer o quê? Ia ficar aqui para cultuar o demônio? Foram provas que o historiador francês Maurice Lachatre, em sua obra Os Crimes dos Papas, definiu como terríveis e irrecusáveis. Eu aconselho a vocês que vocês leiam esse livro, vocês vão ficar estarrecidos com as coisas que ele fala dos papas. Havia um sério problema na passagem de um homem que teria trabalhado por 10 anos na mesa do demônio e repentinamente se torna novamente bispo, assim que termina a perseguição. Eu sempre comparo, seria como alguém trabalhar na quimbanda, na umbanda, qualquer tipo de espiritismo, obrigado durante uma perseguição. Aí chega o imperador: olha, agora acabou a perseguição. O homem sai lá daquele terreiro espírita e vai direto para o púlpito da igreja. Foi isso que aconteceu com a Igreja Católica, a história confirma. O texto prossegue: não foi por menos que Silvestre liderou a aprovação do uso do incenso de Júpiter na Igreja Católica. Junto com Constantino, aprovou a lei que punia com o exílio quem não assinasse concordando com as decisões do Concílio de Nicéia. Estava claro o caminho que a Igreja Católica seguiria. Será um modelo pagão. O mesmo historiador, Lachatre, conta uma história que Constantino doou vários presentes à igreja recém-fundada e neste momento teriam ouvido uma voz do céu: espalhou-se hoje o veneno na igreja. Não há como comprovar a veracidade da voz do céu, mas nos anos seguintes observou-se na igreja que estava em Roma uma grande mudança doutrinária. Durante o seu pontificado, Silvestre I liderou o movimento para realizar uma mudança no cálculo da Páscoa, para que ela não combinasse com a Páscoa bíblica. Uma simbologia importantíssima para a igreja, pois anunciava a morte de Jesus, o Cordeiro Pascal. Ele estabeleceu a mudança no Concílio de Nicéia, através de seus representantes, Ócio, Vito e Vicente. A Páscoa era celebrada anualmente pela igreja como uma ceia do Senhor especial. Vocês vejam, a Páscoa bíblica, ela ocorreu no dia 16 de abril de 2022, né, pelos critérios bíblicos. Às 10 horas da manhã, que equivale à hora nona lá em Israel, eu estava lá na Bahia, num trabalho missionário. Fui lá, não fui trabalho pela faculdade, não, fui dar estudos missionários, uma igreja que pediu a minha ajuda. Às 10 horas da manhã, eu dobrei o meu joelho, agradecendo a Deus, porque naquela hora estava completando 1993 anos da morte de Jesus. Essa era uma data importante para a igreja primitiva. Eu, como cristão, eu considero essa data importantíssima. A Igreja Católica mudou esses critérios, né, e estabeleceu uma data que cai sempre no domingo, né? Então, quem foi que fez isso? Foi esse bispo pagão, foi uma das coisas que ele alterou na história da igreja. O comentário prossegue. A igreja, aí botei igreja com letra maiúscula, estou falando a igreja cristã, antes dessa organização de Constantino, mantinha a celebração, pois acreditava que a simbologia do Cordeiro Pascal ainda não estava completa. Quando ela se completar, ele salvará os judeus, né? Então, eles acreditam que a simbologia do Cordeiro Pascal ainda não está completa. Então, por isso a igreja fazia uma santa ceia nesse dia. Eu, por exemplo, se algum dia Deus me der a graça de novo de pastorear uma igreja, eu vou novamente estabelecer nessa igreja uma santa ceia no dia da verdadeira Páscoa, da Páscoa bíblica, de preferência nessa hora, às 10 horas da manhã, que equivale à hora nona, a hora que Jesus morreu.
como memorial pelo que Jesus fez pela minha vida. Após Silvestre I e Constantino, a Igreja de Roma prosseguiu se desviando dos caminhos do Senhor. Os erros pareciam não ter limite. Em 366, era tão enriquecedor ser papa que a disputa pelo trono resultou numa guerrilha com 137 mortos por dia, de dar inveja à guerrilha entre traficantes e milicianos no Rio de Janeiro. Damaso I, 366 a 384, papa eleito dessa guerrilha, vai juntar-se ao imperador Teodósio, 378 a 395, para proibir qualquer religião que não seguisse o rito da Igreja de Roma e ordenar perseguição aos descontentes, perseguição e morte, irmãos. Sofrerão os cristãos que não aceitavam o batismo infantil e os pagãos. Em 392, o imperador ordena que todos os pagãos se tornassem católicos. Chegando ao ano de 410, encontramos Agostinho de Hipona. Então, estou trazendo o histórico para você poder ver. Chegando ao ano 410, encontramos Agostinho de Hipona liderando intelectualmente uma instituição assumidamente pagã e mudando a doutrina do livre-arbítrio para o determinismo de Deus. Nasce na Igreja Imperial a doutrina da predestinação que influenciará Calvino. Este é um dos muitos motivos para a Igreja cristã se afastar dessa crença claramente pagã. A história comprova.